bom. Beleza, gente. Então vamos lá. Esse slide eu já mandei para vocês, tá? Na solicitação de aula, no agendamento da aula, eu já mandei esse slide para vocês. Então, o que nós iremos estudar é o volume 4, capítulo 8, que é o movimento uniformemente variado, das páginas 38 a 50. Então, na unidade anterior, estudamos os conceitos e as grandezas relacionadas ao movimento uniforme, ou seja, no capítulo 7, nós estudamos os conceitos relacionados à velocidade constante. Então, no nosso caso, eu tinha um corpo percorrendo uma trajetória retilínea, percorrendo distâncias iguais em tempos iguais. Ou o corpo percorrendo uma trajetória curvilínea com velocidade constante, ou seja, ele sempre executava a mesma volta no mesmo intervalo de tempo. Apesar do movimento circular, a velocidade estar relacionada a um valor constante, vai existir uma aceleração no movimento circular uniforme, mas essa aceleração ela é responsável pela mudança de direção da velocidade, ela não influencia na intensidade dessa velocidade. Quem vai interferir na intensidade da velocidade, no caso, tanto num movimento retilíneo como num movimento circular, é a aceleração tangencial. Então, a aceleração tangencial, ela é a responsável em variar a velocidade do corpo numa trajetória retilínea ou numa trajetória circular. Bom, nessa unidade vamos estudar os movimentos em que a velocidade varia conforme a passagem do tempo. Movimentos em que a velocidade aumenta ou diminui de modo constante ao longo do tempo são denominados movimentos uniformemente variados. Então, um movimento é uniformemente variado quando a velocidade do corpo aumenta ou diminui sempre do mesmo valor. Então, vamos supor que numa trajetória qualquer, por enquanto, tá? Esse corpo aumenta a sua velocidade em 10 metros por segundo a cada segundo. Então, no primeiro segundo, a velocidade dele é 10 metros por segundo, no segundo segundo ele passa para 20, no terceiro passa para 30, e assim por diante. Com isso, o que eu vou fazendo também? Eu vou aumentando a distância percorrida. Então, para a mesma variação do tempo, quanto maior for a velocidade do corpo, maior a distância percorrida por aquele corpo naquele intervalo de tempo. Então, quando eu caracterizo um aumento ou uma diminuição constante da velocidade, isso é característica de movimento uniformemente variado. Porque tanto acelerar como frear, essas duas relações envolvem a aceleração. Uma envolve a aceleração no sentido próprio, fazendo com que o corpo aumente a sua velocidade, e quando eu freio um automóvel, por exemplo, eu estou acelerando no sentido contrário. Ou seja, eu estou fazendo uma variação da velocidade do corpo, só que essa velocidade ela está variando de forma que ela diminua. Tá? Então a gente tem que guardar isso, que quando eu relaciono a aceleração a um movimento, a aceleração ela causa variações na velocidade. Tá? Então, em situações em que os corpos estão sujeitos a variações constantes de velocidade e tem trajetória em linha reta, o movimento é classificado como retilíneo e uniformemente variado. Então, um movimento retilíneo uniformemente variado é aquela em que o corpo na trajetória retilínea, ou seja, o corpo deslocando em linha reta, tem uma variação constante em sua velocidade. Se ela estiver aumentando, isso vai caracterizar um movimento que é determinado como acelerado. Daqui a pouco nós vamos ver que o movimento acelerado é um movimento caracterizado quando eu relaciono
aceleração e velocidade com o mesmo sinal. Ou se essa aceleração está fazendo com que o corpo, numa trajetória retilínea, por exemplo, tenha diminuição da velocidade, isso é característica de movimentos retardados. Nós vamos ver daqui a pouco que quando eu estabeleço uma relação entre velocidade e aceleração com sinais contrários, eu tenho características de movimentos retardados, tá? Então, o movimento acelerado, ele pode ser acelerado fazendo com que o corpo aumente a sua velocidade na direção da trajetória, ou ele pode fazer que um corpo aumente sua velocidade no sentido contrário da trajetória. Nós vamos ver tudo isso. Então, quais são os objetivos dessa unidade? Definir movimento uniformemente variado. O que relaciona, o que é relacionado ao movimento uniformemente variado? Que grandeza que faz a velocidade do meu corpo variar de forma constante no decorrer da trajetória? Nós vamos reconhecer as grandezas da função do movimento uniformemente variado, ou seja, no movimento uniformemente variado, nós vamos relacionar, além da posição inicial e da velocidade, nós vamos relacionar agora a aceleração, porque ela é a causadora da variação da velocidade. Nós vamos reconhecer situações em que, na hora do cálculo, a gente tem a necessidade de usar essa equação que é conhecida como equação de Torricelli. Eu vou mostrar para vocês que eu aplico a equação de Torricelli num movimento uniformemente variado, quando no equacionamento do exercício não é dado a variável tempo. Então fica mais fácil calcular as grandezas pela equação de Torricelli. E nós vamos analisar movimentos verticais, tanto relacionado a lançamento para cima, queda livre, ou lançamento para baixo, com lançamento oblíquo também. Então eu tenho, no estudo dos movimentos verticais, eu tenho a queda livre, o lançamento para baixo e o lançamento para cima. E no estudo dos movimentos bidimensionais, eu tenho o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo. Tudo isso vai ser analisado aqui, tá? Cabe tudo isso dentro dessas, é pouco, né? 18 páginas, 12 páginas, mas cabe. Pode ficar tranquilo. Então vamos começar. Vamos começar definindo essa ideia de aceleração que nós já vimos lá no começo. Agora nós vamos incluir isso numa função horária. Por exemplo, quando um carro está inicialmente a 50 km por hora e o motorista aciona o acelerador, fazendo com que a cada segundo a velocidade aumente em 20 km por hora, o movimento do carro torna-se uniformemente variado. Vamos entender uma coisa. Na prática, isso é meio difícil. Na prática, é meio complicado eu imprimir uma força ao pedal do acelerador e fazer com que a velocidade a cada segundo aumente de maneira constante. Eu vou tendo um aumento gradual da velocidade, mas eu não vou ter, em um segundo ela aumenta 20, em 2 segundos ela aumenta 40, em 3 segundos ela aumenta 60, certo? Então isso no dia a dia, na prática, é muito complicado. Mas, para eu fazer o estudo do movimento uniformemente variado, eu tenho que ter essa ideia de que a variação da velocidade é constante. Então, o que ele está dizendo aqui? A velocidade desse carro, ela aumenta 20 km por segundo a cada segundo. Então, na análise que nós temos aqui é o seguinte: na hora que ele começou a contar o tempo, a velocidade dele se encontrava em 50 km por hora. 2 segundos após, a velocidade dele passou para 90. Por que 90? Porque ela aumenta 20 a cada segundo. Então ela aumenta 40 em 2 segundos. 2 segundos depois, a velocidade desse cara já era 90. 4 segundos depois, ela passou para 130, ou seja, aumentou mais 40. Porque ela aumenta 20 a cada segundo. Então, em 4 segundos, ela
aumentou 80, ele tinha 50, foi para 130. Em 6 segundos, aumentou mais 40, ele passou para 170 km por hora. É um foguete, né? Variar a velocidade em 120 km por hora em 6 segundos é muita coisa. A aceleração dele é altíssima, tá? Para corpos em movimento uniformemente variado, em intervalos de tempos iguais, a variação da velocidade é igual. Supondo que o intervalo de tempo analisado em um movimento uniformemente variado é arbitrariamente pequeno, ou seja, ele tende a zero, podemos concluir que o modo do vetor aceleração instantânea do móvel estudado é definido pela razão entre a variação da velocidade e a variação do tempo. Além disso, em um movimento uniformemente variado, as variações de velocidade jamais podem ser nulas e, consequentemente, o módulo da aceleração nunca é zero. É lógico. Essa é a ideia principal no conceito de aceleração de um corpo. Eu só vou ter aceleração num corpo quando houver variação de velocidade. Então, se a variação da velocidade é zero, a velocidade final é igual à velocidade inicial. Ou seja, o corpo está deslocando na trajetória com velocidade constante. Se eu não tenho variação de velocidade de um corpo, significa que ele está deslocando a trajetória com velocidade constante. Aí eu deixo de ter aceleração. Então eu deixo de ter a ideia do movimento uniformemente variado. Eu tenho um movimento uniforme. Movimento uniformemente variado é aquele em que o corpo vai possuir variação constante de velocidade, tá? Então essa variação não pode ser nula, porque se a variação for nula, a aceleração é nula. Eu perco a característica de movimento uniformemente variado. O conceito físico de aceleração ou vetor aceleração é uma grandeza vetorial que tem módulo, direção e sentido e é determinado pelo vetor velocidade. E esse conceito físico de aceleração, ele vai estar relacionado à variação vetorial da velocidade pela variação do tempo. Então, essa aceleração vetorial, ela pode ser responsável pela variação da intensidade da velocidade do corpo, uma variação constante, ou seja, um exemplo, o corpo aumenta sua velocidade em 10 metros por segundo a cada segundo, eu tenho uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. É a função aumentar a velocidade do corpo 10 metros por segundo a cada segundo. Ou, como a aceleração é uma grandeza vetorial, essa aceleração ela pode também mudar a direção e sentido da velocidade de um corpo. Quando o corpo entra numa trajetória curvilínea, mantendo sua velocidade constante, ele faz a curva devido à ação da aceleração centrípeta. Então, a aceleração ela é uma grandeza física que pode provocar a variação na intensidade da velocidade ou mudar a direção da velocidade. Numa trajetória retilínea, eu posso mudar também a direção da velocidade do corpo, basta eu frear o veículo. Se eu estou com um veículo percorrendo uma trajetória retilínea a uma velocidade de 90 km por hora e observo um obstáculo a 20 metros e tenho que reduzir essa velocidade para 30 km por hora, eu tenho que empregar ação nos freios, fazendo com que essa aceleração tenha sentido contrário da velocidade, fazendo com que essa velocidade diminua. Beleza? Bom, deixa eu só dar uma olhada aqui na presença, para a gente poder continuar nosso assunto. Beleza.
Bom, continuando então. Voltando ao caso anterior, é possível calcular o módulo do vetor aceleração do automóvel utilizando a definição de aceleração. Para cada um dos intervalos de tempo, nós vamos ter que a aceleração ela pode ser calculada dividindo a variação da velocidade pela variação do tempo no intervalo de tempo determinado. No caso aqui, pessoal, eu não vou achar um valor numérico associado a uma unidade no sistema internacional. Eu não vou transformar as velocidades aqui em metros por segundo, ou não vou transformar o tempo em hora, porque o intuito aqui, por enquanto, é mostrar que, independente do intervalo de tempo, se a variação da velocidade é a mesma, eu tenho uma aceleração constante. Tá? A aceleração constante é a grandeza que faz com que a velocidade tenha sempre a mesma variação em mesmos intervalos de tempo. Então, a ideia do nosso velocímetro lá atrás era a variação da velocidade em intervalos de tempo de 2 segundos. Então, observem, a aceleração para o intervalo de tempo de 0 a 2 segundos passou de uma velocidade inicial que era 50 km por hora para 90, correto? Como é que eu calculo a variação da velocidade? A variação da velocidade é a diferença entre a velocidade final e inicial. A variação do tempo é a diferença entre o tempo final e inicial. Então, por isso que eu tenho 90 menos 50 aqui dividido por 2 menos 0. Eu vou ter 40 dividido por 2. Atentem à unidade que está aqui. Isso daqui não é a unidade no sistema internacional. Isso daqui é para indicar que a aceleração do corpo fez a velocidade desse corpo, nesse intervalo de 0 a 2 segundos, aumentar 20 km por hora em 1 segundo. Se de 2 a 4 eu mantiver esse valor constante, isso significa que nesse intervalo a aceleração é constante. Olha lá, de 2 a 4 eu tenho a velocidade final do corpo, 130 km por hora, e para esse intervalo a velocidade inicial agora é 90. Para uma variação de tempo de 4 a 2 segundos, né? O tempo foi de 2 a 4 segundos, tempo final 4, tempo inicial 2. Olha lá, eu continuo tendo os mesmos 40 dividido por 2. Eu continuo tendo 20 km por hora a cada segundo. Então, ó, a aceleração aqui de 0 a 2 e de 2 a 4 foi constante, porque eu tive a mesma variação da velocidade no intervalo de tempo. A mesma coisa acontece de 4 a 6 segundos. No tempo 6 segundos, a velocidade é 130, no tempo 4 segundos, é 170, quer dizer, e no tempo 4 segundos, 130, para uma variação de tempo de 2 segundos. Então, eu também vou ter 20 quilômetros por hora a cada segundo. Então, essa unidade, quilômetro por hora por segundo, está indicando a variação constante da velocidade em quilômetros por hora no intervalo de tempo de 1 segundo, ou seja, ele está determinando a aceleração do corpo. Para esse intervalo de tempo. Nos nossos cálculos, nós não vamos usar essa grandeza. Nos nossos cálculos, a gente vai trabalhar geralmente em metros por segundo ao quadrado. Tá? Ou uma aceleração dada em metros por segundo ao quadrado, ela indica o quanto da velocidade do corpo varia em metros por segundo a cada segundo. Então, por exemplo, uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Ela está indicando que a velocidade do corpo varia 5 metros por segundo a cada segundo. Se for positivo, essa velocidade aumenta 5 metros por segundo a cada segundo. Se for negativo, essa velocidade diminui 5 metros por segundo a cada segundo. Observamos que, nesse caso, o módulo do vetor aceleração é constante, isto é, igual em todos os instantes de tempo. Olha lá, ó. De 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6.
e manteve sempre os 20 km por hora a cada segundo. Então, na definição, nós temos movimento uniformemente variado é aquele em que o módulo da aceleração do móvel é constante durante o tempo. Então, vamos com esse conceito que relaciona a variação constante da velocidade com o tempo, definindo a aceleração, a gente pode estabelecer uma função horária que vai agora relacionar a velocidade do corpo em qualquer intervalo de tempo. Lá no assunto anterior, a velocidade era o agente físico que causava a variação da distância percorrida no corpo. Então, nós estabelecemos uma relação entre a posição e a velocidade. Agora, o que nós temos aqui? Nós temos uma aceleração que provoca a variação da velocidade do corpo. Então, nós vamos estabelecer uma relação entre a velocidade e a aceleração. É fácil. Então, assim como no movimento uniforme, as funções horárias da velocidade e da posição permitem caracterizar e descrever o movimento de um objeto em movimento uniformemente variado em função do tempo. Todavia, essas funções devem agora levar em conta a aceleração que provoca a variação da velocidade e, consequentemente, a variação dos deslocamentos do objeto. É lógico. Por um mesmo intervalo de tempo, por exemplo, quanto maior for a velocidade do corpo, ou seja, quanto maior for a aceleração provocando uma variação constante na velocidade desse corpo, maior serão os deslocamentos percorridos por esse corpo na mesma variação de tempo. Tem uma representação um pouquinho mais para frente que estabelece a função horária da posição no movimento uniformemente variado, em que eu coloquei os cálculos nos intervalos de tempo. A gente vai ver que um tempo t igual a zero, ele está parado na posição 0. Aí, 2 segundos depois, ele vai estar na posição 10, por exemplo. 3 segundos depois, ele já vai estar numa posição 14, depois vai estar numa posição 20. Por quê? Porque eu estou variando, junto com a velocidade, eu também estou variando o deslocamento. Então, só para a gente ter uma ideia, uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado indica que a velocidade do corpo aumenta 5 metros por segundo a cada segundo. Então, no primeiro intervalo de tempo, a velocidade dele, de 0 a 1, a velocidade dele é 5 metros por segundo. Ele anda 5 metros nesse intervalo de tempo. Aí, por exemplo, a velocidade dele já passa para 10 metros por segundo na próxima variação de tempo de 1 a 2. Então, nesse intervalo, ele percorreu 10 metros a mais. É isso que vai acontecer aqui, tá? Eu tendo a variação constante da velocidade, eu vou fazer com que o corpo percorra deslocamentos maiores. Vamos deixar bem claro, isso não é regra, percorra deslocamentos maiores, se essa aceleração provocar aumento na velocidade. Tá? Se provocar diminuição da velocidade, para cada intervalo de tempo, a distância por ele percorrida vai diminuindo cada vez mais, porque ele tem que parar. Beleza? Todavia, essas funções devem agora levar em conta a aceleração, que provoca a variação da velocidade, e, consequentemente, a variação dos deslocamentos do objeto. Então, vamos definir a função da velocidade do movimento uniformemente variado. Lá no movimento uniforme, a gente tinha a função da posição. Por quê? Porque a velocidade variava a posição. Aqui agora nós vamos ter a função da velocidade, porque a aceleração varia a velocidade. Então, tem um diagrama aqui que explica bem isso. Suponha que a figura a seguir represente 2 momentos do movimento de um corpo que parte com velocidade inicial v0, né? Comecei a contar o tempo aqui, e que mantém uma aceleração constante de t0 igual a 0, ou seja, tempo cronológico, iniciei o estudo do movimento, até um instante de t qualquer, instante t qualquer de tempo. Vamos entender o que está acontecendo nesse desenho. Aqui é o início do estudo do movimento. Na hora que eu soltei meu cronômetro, esse corpo se encontrava com essa velocidade v0 e foi imprimido a ele uma aceleração que manteve o valor dessa aceleração constante.
Então, esse valor constante da aceleração fez com que o corpo tivesse uma variação constante em sua velocidade. Então, no intervalo de tempo de 0 até t, a velocidade variou de v0 até v, certo? Olha lá, voltei com a figura aqui de novo para a gente não perder a linha de raciocínio. Então, ó, como o módulo da aceleração é constante e não nulo, seu valor coincide com a da aceleração média do corpo. Então, a aceleração instantânea, essa aceleração constante, vai ser igual à aceleração média. Como é que eu calculo essa aceleração média, que vai ser a aceleração constante? Eu divido a variação da velocidade pela variação do tempo. Olha lá, ó, como que a minha velocidade variou aqui? Ela variou de V0 até V. Como é que eu calculo essa variação? É a velocidade final em V menos a velocidade inicial em V0. Isso tudo relacionado à variação do tempo. Começou no tempo cronológico T0 igual a 0, passou-se um intervalo de tempo T qualquer. Então o tempo varia de T menos T0. Mas como a gente trabalha com tempo cronológico no estudo do movimento, e esse tempo está relacionado ao tempo inicial, que é 0, na minha equação eu posso tirar esse t0 da expressão, considerando ele 0, ele não vai influenciar no cálculo. Com isso, eu posso passar esse tempo multiplicando a aceleração. Então, reescrevendo essa equação, a gente pode chegar na função horária da velocidade. Ó, passei t multiplicando a, eu fiquei com a vezes t igual a v menos v0. Como a propriedade é reflexiva, a vezes t igual a v vezes v0 é a mesma coisa de v menos v0 igual a vezes t. Como eu quero a velocidade num tempo t qualquer, e em função desse tempo, eu passo v0 para o segundo membro somando. Então, a função horária da velocidade, ela permite descrever a velocidade num corpo em movimento retilíneo uniformemente variado com o transcorrer do tempo. O termo V0 representa a velocidade inicial do corpo no tempo t igual a 0, isto é, a velocidade com que o corpo começa o movimento. O produto A vezes t é a parcela que quantifica o ganho ou a perda de velocidade durante o movimento. Então tem um jeito de guardar essa fórmula aqui, igual aquela lá do sorvete. Essa daqui tem uma maneira fácil de guardar, que é vi você atirar. Fica facinho de guardar. Tem umas outras, né? Você entra lá no Google e digita lá macetes para guardar fórmula de física. Vai aparecer um monte de frase que você pode montar para guardar fórmula de física, tá? Tem essa relação que a gente usa, né? Vi você atirar. Tem uma outra que eu vi lá que eu achei interessante pra caramba. Vovô é ateu. Dá para guardar dessa maneira também. Então vai do gosto, certo? Aí vai de como você consegue memorizar com mais facilidade, porque é aquilo, né? Quando a gente está relacionando equações ao estudo da física, o ideal é você memorizar, tá? Porque se você decorar, com o passar do tempo, você esquece. Então, se você memoriza relacionando a expressão a uma frase que te agrade, beleza, você mesmo pode criar uma frase para relacionar a expressão com que você quer memorizar. Beleza, gente? Bom, vamos continuar aqui então. Agora vamos ver os movimentos. Vamos classificar os movimentos agora em movimentos acelerados e movimentos retardados. Então, deixa eu passar a página aqui, beleza? Olha lá, movimentos acelerados e retardados. Em situações cotidianas, presenciamos movimentos acelerados.
isto é, aqueles em que a velocidade varia no decorrer do tempo. Uma vez que a velocidade é uma grandeza vetorial, sua variação pode ocorrer em virtude da mudança de seu módulo, como eu acabei de dizer, ou de sua orientação. Nos movimentos circulares uniformes, ou seja, aquele movimento em que o corpo percorre a trajetória circular, ele dá uma volta completa sempre no mesmo intervalo de tempo. Então, nos movimentos circulares uniformes, a mudança apenas na direção e no sentido dessa velocidade. E neste caso, a aceleração é a aceleração centrípeta. Então, essa aceleração centrípeta aqui, ó, ela vai ser a causadora da mudança na direção e no sentido da velocidade do corpo. Olha lá, ó, neste ponto aqui, por exemplo, a velocidade é vertical e para baixo. Nesse outro extremo aqui, diametralmente oposto, essa velocidade já é vertical e para cima. Então, quem que causa isso no corpo para ele percorrer a trajetória circular com velocidade constante? A aceleração centrípeta. Agora, quando a mudança é apenas no módulo da velocidade, ou seja, no valor numérico, essa velocidade é conhecida como velocidade tangencial. Então, a aceleração centrípeta muda a direção e o sentido da velocidade. A aceleração tangencial, ela vai mudar o módulo da velocidade, o valor numérico, tá? Numa trajetória retilínea não tem como o corpo ter aceleração centrípeta. Ele só vai ter aceleração que causa mudança no valor numérico da velocidade. Então, ó, enquanto a aceleração centrípeta relaciona-se à alteração da direção e do sentido do vetor velocidade, que é essa situação 1, a aceleração tangencial está relacionada à alteração do módulo da velocidade, que é a situação 2. Tá? Mas isso não impede que eu tenha casos, nós já vimos isso até, mas nós não aprofundamos no estudo do movimento. A gente só estava relacionando a aceleração. Eu dei até em trabalho isso para vocês. Eu tenho um corpo numa trajetória circular, onde ele tem uma aceleração centrípeta, porque ele está percorrendo essa trajetória circular e acelerando na curva. Aí eu tenho as duas velocidades, eu tenho a centrípeta e a tangencial. Aí, no caso, a aceleração resultante, ela vai ser obtida calculando-se a hipotenusa do triângulo retângulo formada entre essas duas velocidades, tá? Bom, movimentos acelerados são aqueles em que o módulo da velocidade, guarda isso, módulo da velocidade, tá? O módulo da velocidade é o valor numérico associado à unidade. O módulo da velocidade aumenta com o decorrer do tempo. Nesses casos, os vetores aceleração e velocidade têm a mesma direção e o mesmo sentido. Eu posso ter vetor velocidade e aceleração com mesma direção e sentido, correspondendo a um sinal positivo para esses dois vetores, ou a um sinal negativo para esses dois vetores. Isso é fácil de entender. Se a aceleração e a velocidade estiverem em sinal negativo, que é o exemplo aqui que nós vamos dar agora, isso significa que o corpo está acelerando no sentido contrário da trajetória. Agora, se o módulo da aceleração e da velocidade tem sinais positivos, isso significa que o corpo está acelerando no sentido contrário da trajetória. Pensa, por exemplo, numa estrada, onde eu tenho o marco quilométrico zero na estrada. Aí vamos supor, aqui vou dar um exemplo que eu gosto de usar. Na Fernão Dias, em Extrema é o quilômetro zero, na divisa entre Minas e São Paulo. Aí o que acontece? De Extrema para São Paulo, o marco quilométrico aumenta, porque eu estou entrando no estado de São Paulo. Então, nesse caso, o corpo está percorrendo a trajetória no sentido crescente da mesma, é um movimento progressivo. Agora, o cara que sai de São Paulo e vai para Extrema, ele está percorrendo a trajetória no sentido decrescente da mesma, mas ele está indo, ele está acelerando, ele está variando essa velocidade, no caso, aumentando essa velocidade na trajetória.
Então, por convenção, esse cara que está indo de São Paulo para Extrema, a convenção de sinal é que a sua velocidade e sua aceleração são negativas. Estamos se deslocando no sentido contrário da trajetória. Isso não perde a ideia de movimento acelerado. O movimento acelerado é aquele que faz com que o módulo da velocidade sempre aumente. Vamos ver o exemplo aqui, vai ficar bem claro isso. Então, ó, tem esse carro de corrida aí, que é o Dragster, né? Eles são preparados para adquirir altas acelerações. Considere um corpo que se movimenta no sentido negativo da trajetória, com uma velocidade inicial de módulo igual a 4 metros por segundo e aceleração de módulo 2 metros por segundo ao quadrado. Gente, módulo, tá? Módulo da velocidade, módulo da aceleração. É o valor numérico associado à unidade. O movimento acelerado caracteriza-se quando a velocidade e a aceleração têm sentidos iguais. Esse sentido igual pode relacionar sinal negativo para os dois ou sinal positivo para os dois, não importa. Então, ó, o que está acontecendo aqui? O corpo está se movendo no sentido negativo da trajetória, tá? Então, ó, adotando um referencial cujo sentido positivo é para a direita, é o referencial comum que a gente adota, como os dois vetores estão orientados para a esquerda, seus sentidos podem ser representados por um sinal negativo, caso a orientação da trajetória seja positiva para a direita. Aqui já ficou imposto isso. Para a direita é positivo, tudo que está deslocando no sentido contrário é negativo. Tá? Então, essa função horária da velocidade ela vai ser representada da seguinte maneira. Essa função horária é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. No caso, como a velocidade é de 4 metros por segundo, no sentido contrário da trajetória, e a aceleração tem o mesmo sentido da velocidade, ela vai ser uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, relacionando sinais aqui, a função da velocidade é menos 4 menos 2t. Aí, o que acontece? Conforme eu vou substituindo o valor do tempo nessa função, o módulo da velocidade aumenta no sentido contrário da trajetória. Vamos falar assim, o valor negativo, o valor numérico associado ao sinal negativo está aumentando nessa trajetória. Olha lá, observe que após intervalos de 1 segundo, o corpo aumenta o módulo de sua velocidade. Então, isso é característica de um movimento acelerado. Todavia, a velocidade do móvel permanece no sentido negativo, indicando um movimento retrógrado. Ou seja, ele está acelerando no sentido contrário da trajetória. Sem problema nenhum. Pensa no cara vindo de São Paulo e indo para a Extrema. O marco quilométrico na estrada vai diminuindo, mas a velocidade dele em determinados trechos da estrada aumenta ou diminui. Vamos pensar só no aumenta por enquanto. Na hora do diminuir, eu incluo outros exemplos no meio. Então, ó, para t igual a 0 é a velocidade inicial dele. Para t igual a 1 segundo, basta substituir 1 aqui, eu vou ter menos 6 metros por segundo. Para 2, menos 8. Para 3, menos 10. Ou seja, a velocidade dele aumentou 2 metros por segundo a cada segundo no sentido contrário da trajetória. Observe que em nenhum instante de tempo aqui, ó, a velocidade tem sinal diferente da aceleração. Ó. A aceleração é menos 2. Todas as velocidades têm sinal negativo. Então, o móvel está aumentando sua velocidade no sentido contrário da trajetória. Beleza? Olha lá, ó, em cada intervalo de 1 segundo, o módulo da velocidade aumenta 2 metros por segundo, só que no sentido negativo da trajetória. Para fechar hoje, note que se a aceleração e a velocidade estiverem orientadas para o sentido positivo da trajetória, o movimento será acelerado, mas agora também progressivo, como nesse exemplo a seguir. Então, aqui agora o que está acontecendo? A orientação do vetor velocidade e do vetor aceleração estão relacionados ao sentido positivo da trajetória. Então, esses dois vetores têm sinal positivo, eles têm o mesmo sinal. Então, o que está acontecendo aqui? A aceleração, ó, observe que o vetor verde
que a aceleração não muda de tamanho, tá? Senão eu perco a ideia de movimento uniformemente variado. O movimento é uniformemente variado porque ele tem aceleração constante. Quem que varia? A velocidade a cada intervalo de tempo, olha lá, ó. Para cada intervalo de tempo, o vetor vermelho que representa a velocidade é cada vez maior. Mas esse aumento é constante. Ele pode aumentar de 2 em 2, de 10 em 10, vai depender da aceleração imposta. Então, se a aceleração e velocidade estiverem orientadas no sentido positivo da trajetória, o movimento também é acelerado. Então, para fechar a ideia de movimento acelerado, o movimento é acelerado, ele é caracterizado quando os vetores, a aceleração, velocidade e aceleração, têm a mesma direção e sentido. Beleza, gente? Semana que vem, na segunda-feira, eu vou entrar com vocês nessa ideia de movimento retardado. É fácil de entender. Se no acelerado eu tenho velocidade e aceleração com o mesmo sinal, ou seja, com velocidade e aceleração com a mesma direção e sentido, no movimento retardado, eu vou ter o caso contrário. Eu vou ter velocidade e aceleração com vetores com mesma direção em sentidos contrários. Eu posso estar fazendo o carro frear no sentido da trajetória, ou eu posso fazer o carro frear no sentido contrário da trajetória, não tem erro. Eu estou saindo de Extrema, estou indo para São Paulo, no meio do caminho tem um pedágio. Eu estou percorrendo o sentido crescente da trajetória, eu tenho que parar, eu tenho que diminuir a velocidade para passar no pedágio. Se for passar naquele, não sei o que lá, de pare, não sei o que, você não precisa parar, né? Que você siga não sei o que lá, não esqueci o nome. Ou você tem que parar para pagar a moça. Você não vai passar no pedágio com a velocidade que você está vindo na rodovia, certo? Você pode até passar naquelas cancelas que abrem com velocidade de 40 km por hora. Mas vai por mim, você vai ter problema mais na frente. Um dia desse eu vi um vídeo na internet de um cara que colou atrás de um caminhão para passar nesses siga bem, né? Esses negócios que abre, cancela. O cara colou atrás do caminhão, na hora que o caminhão acabou de passar, a cancela desceu. Acabou com o carro dele. Né? Quer ser o espertão, dançou, pagou por isso. Certo, gente? Então, ó, segunda-feira nós vamos ver o movimento retardado, os gráficos do movimento variado, tá? E já resolve exercício também. Então, ó, ficou de tarefa. Moleza, hein? O 17 e o 18 na página 36. Essa semana vai ser só isso. Certo, gente? Do mais, um abraço para todo mundo. Se cuidem aí. Boa semana, bom final de semana. Segunda-feira nós estamos firme e forte aí, se Deus quiser. Tchau, Marcelo. Um abraço. Falou, Gustavo. Tchau, professor. Tchau, gente. Tudo de bom para vocês aí. Um abração.